Bom, para que fique apenas para registro, acabamos de começar a gravação aqui da sessão sobre ferramentas e estratégias práticas de criação de conteúdos digitais pedagógicos para o TIC Portugal 24. Então, como estava dizendo, a minha origem é na sala de aula, né, com alunos, com debate em sala de aula, e vocês podem imaginar que no curso de Direito os debates são muito vivos, e que bom que é assim, precisa ser assim, é o sinal que a aula está sendo útil para os estudantes. Mas eu fui cada vez mais incorporando tecnologias digitais a ponto que fui convidado a participar de um grupo que dá formação para os docentes para o uso de tecnologias educacionais, que normalmente vinham só professores da área, especialmente de informática. E trouxe um olhar diferente em relação às ciências sociais aplicadas. Portanto, o que vocês vão ver aqui é a aplicação dos processos pedagógicos nos quais estou envolvido, tanto quanto professor, quanto docente, como o que hoje faço aqui na FCT como Learning Designer. E voltando para aquele ponto que a gente havia começado a falar alguns minutos atrás. Eu não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, alguma intervenção. Eu vi o microfone aberto. Não? Então, siga em frente, mas qualquer momento é só fazer o sinal, abre o microfone e fala, tá? Então, como eu estava a dizer, esse caminho que eu fiz me levou a um ponto que ser apenas um instructional designer não me serve enquanto docente. Né? Eu tenho que criar artefatos que, de alguma forma, possam garantir com que o aluno tenha um mínimo de diálogo comigo, inclusive naquelas atividades que são assíncronas. Né? Uma parte do processo pedagógico que a gente faz em sala de aula, ou estamos fazendo agora por videoconferência, estamos todos fazendo nesse momento, mas que também poderia ser feito de forma assíncrona. Tanto é que eu tinha preparado aqui, não vou me aprofundar, juro a vocês, uma análise sobre as atividades pedagógicas no tempo e no espaço. E o pós-pandemia nos obriga a essa reflexão e entender quais são as ferramentas e processos pedagógicos que melhor se adaptam a essas diferentes situações. Porque no tempo nós temos atividades como essa que estamos fazendo aqui agora, que é uma aula expositiva ou um seminário transmitido online. Ou seja, no tempo nós estamos, deixa eu colocar aqui no computador, no tempo nós estamos realizando uma atividade síncrona, embora não estejamos todos com a mesma presença local. Nós estejamos, com o professor João Correia de Freitas o termo, com a presença digital, né, que é remota. Tanto que ele não gosta, e eu concordo com a observação que ele faz, ele diz, não, a nossa aula vai ser presencial ou vai ser virtual? Né? Ele diz, a aula é real, eu estou aqui conversando com vocês, é tudo real, não é um avatar que está aqui a transmitir. A nossa presença é que não se dá de forma física, nós estamos nos encontrando em algum servidor algures, possivelmente na Alemanha, que é do Zoom. Então, é lá que, virtualmente, nossas imagens e vozes estão, assim, nesse momento, assim. Portanto, a gente tem que entender que as ferramentas e atividades que a gente vai desenvolver no tempo e no espaço para as diferentes atividades pedagógicas que a gente pode promover, e olha, isso aqui é uma lista minúscula, tem uma lista bem mais completa que eu não vou apresentar aqui a vocês, não vale a pena, que tenta entender como é que as atividades, especialmente as assíncronas remotas, e o foco básico da nossa conversa de hoje pode se desenvolver. Eu coloquei aqui, são 15 slides, aqui está 2x, mas é 2 de 15. Eu não consegui colocar em todos os slides. Eu queria já começar mostrando a vocês, como eu disse a vocês, de forma muito prática, uma plataforma, e ela já serve também muito de mote para a gente desenvolver algumas ideias, para a gente começar a conversar. Não sei se vocês já conhecem, uma plataforma chamada Knowledge AI. Vale muito a pena fazer alguns experimentos. No ano passado, quando eu utilizei pela primeira vez, no começo do ano passado, ela ainda estava muito imatura, não conseguia produzir bons resultados. Mas eu vou parar de partilhar esse ecrã para mostrar a vocês aqui um outro, do Knowledge mesmo, com algo que já produzi com essa plataforma. Deixa eu ver aqui, pronto.
É uma plataforma que, neste momento, ainda é gratuita. Eu acho que já vai deixar de ser. Mas ela é gratuita, vocês podem fazer algumas experiências. Por exemplo, eu preparei dentro das aulas sobre direitos de privacidade uma série de artefatos e usei um vídeo como base. Então, o que foi que eu fiz? Procurei na internet, primeiro ponto, e aqui é o ponto normalmente do Learning Designer. Não necessariamente o que eu, como professor, tenho para falar vai ser o, o artefato, digamos, a forma mais rica de passar informação para os meus alunos. Por exemplo, eu vi essa pequena palestra do TED, foi um TED Talk, de uma advogada, essa senhora aqui, deixa eu colocar aqui a página seguinte, esse vídeo interativo. É um TED Talk curto, são alguns minutos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em ecrã completo para vocês. Pronto, e aqui começa o vídeo, são 16 minutos, não vou partilhar o áudio nesse momento, mas o que eu quero mostrar é que uma primeira função que é muito importante enquanto docentes dessa nova forma de trabalhar é que nós somos curadores de objetos digitais. Ou seja, o acesso à informação, que era muito difícil 20 anos atrás, hoje é quase que o contrário. Hoje há um excesso de informações na internet e em outros locais que a gente pode aceder e disponibilizar para os nossos estudantes, mas o problema é que nem sempre o que os alunos encontram é o mais adequado. Normalmente, e aqui é um problema terrível, há muita desinformação. E a desinformação intencional mesmo. Você sabe muito bem, infelizmente, nesse mundo de fake news e de interesses políticos sorrateiros por trás de aparentes postagens simples em TikTok, em Instagram, em Facebook, acabam sendo um problema, o que reforça o nosso papel do compromisso e da responsabilidade social que nós docentes temos de tentar fazer com que essa geração perceba quando ela está sendo vítima ou cúmplice nesse tipo de situação. Não é? Então, primeira grande mudança é que nós não precisamos ter um estúdio de vídeo em casa e gravar todos os vídeos de tudo que a gente precisa passar quando é uma atividade, por exemplo, assíncrona e remota. Pode ser que alguma coisa da internet já esteja preparado e seja até mais interessante do que eventualmente eu tivesse para fazer. Tá? E, voltando para esse ponto específico, depois que eu vi, depois de ter passado 2, 3 dias pesquisando quais vídeos, em termos de duração, profundidade de tema, abordagem correta, dados que eram relevantes, eu achei que esse vídeo era o que era mais adequado para os meus alunos de direito digital. São alunos do curso de direito, portanto, eu posso exigir, claro, um nível, né, de complexidade intelectual mais alta. E a plataforma gerou para mim em instantes. A gente pode até tentar dentro de já fazer um teste aqui juntos, vamos ver como é que isso vai funcionar. E ele gerou para mim, primeiro, um vídeo interativo. O que é que significa isso? E esse vídeo já tem uma série de pequenas interações. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar ao máximo o tamanho dessa janelinha para eu poder ver, pelo menos. Eu não estou conseguindo ver aqui tudo. Não vou conseguir. Deixa eu mostrar, fazer o seguinte, deixa eu mostrar a vocês como é que você está lá na disciplina. Deixa eu interromper essa partilha. Vou abrir uma outra janela. Vou preparar aqui o PowerPoint. E que é dessa... Deixa eu colocar para cá. Voltar para cá. E vou partilhar vocês o ecrã completo, que vai ser mais fácil. Desktop 2. Compartilhar. Pronto, quero que vocês já estão vendo. Aqui, Direito Digital. Que é essa instituição que diz, pronto, e aqui está privacidade e direitos da personalidade. E-book, pronto. Eu peguei aquele vídeo, a URL do vídeo, coloquei na plataforma, na Knowledge. Primeiro, a Knowledge fez a transição. Funciona muito bem, não só com inglês, mas funciona muito bem com português de Portugal, com português do Brasil. Fizemos um teste há 3 semanas com português de Portugal. Tem um nível de precisão de 99%. A gente faz algumas correções realmente muito pontuais. E o que os alunos vão ter acesso é, primeiro,
há um vídeo que tem interações. O que é isso, um vídeo tem interações? É um protocolo chamado H5P, já falo. O Ricardo queria participar. Ricardo, adiante, por favor. Peço desculpa, mas a Carla Lopes está com o micro ligado e não se ouve metade das coisas. Pois eu não estava percebendo. Carla? Carla Lopes, ou a Demária consegue calar? Sim, já tive aqui o mudo dela. A Carla tá desatenta. Obrigado, Ricardo. Peço desculpas. E, por favor, quando acontecer isso, me avisa que eu boto o som justamente do meu notebook, do meu computador baixo, para eu poder focar aqui e não perder o foco. Mas isso é importante que seja para todos. Obrigado. Voltando para o que eu estava mostrando a vocês. Então, essa plataforma gera... Tranquila, Carla. É normal. Desde a pandemia para cá, a gente sabe, né, esses pequenos momentos, e olha que a gente já está bem mais acostumado com isso. Não se preocupe, obrigado pela atenção. Gera um pacote chamado H5P, que é o próximo ponto que eu vou tratar. Muita gente já conhece, mas quem não conhece, eu acho que é muito importante a gente conhecer essa ferramenta. E, por exemplo, gera um vídeo com interações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no meu ecrã. Acho que vocês conseguem ver aqui na parte de baixo. Tem tem uns pontinhos em cima da linha do tempo. Pronto. E aqui apareceu uns dados pessoais. Isso não existe no vídeo original. Isso é um vídeo do YouTube que foi, digamos, encapsulado, embedded, né, dentro de um H5P. Já vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. E aqui o aluno, enquanto está vendo essa palestra, pode ter acesso também a essa informação adicional do ponto de vista jurídico. O que significam dados pessoais? Porque é um conceito que pode ser muito aberto, mas há um conceito técnico, jurídico, e é este que está aqui no ecrã. Então, à medida que o aluno vai assistindo o vídeo, eu posso ir enriquecendo o aprendizado dele com informações complementares que eu sei que vão ser importantes naquele momento. Agora, percebam que nesse vídeo que tem 16 minutos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 interações, já está muito. Digo isso por quê? Quando a gente começa a utilizar o H5P e vê um vídeo interativo, normalmente a gente se encanta. Começa a criar links, imagens, perguntas. Tem determinado momento que o vídeo tem 3 minutos e tem 40 perguntas. O pobre aluno não consegue respirar. Então, é esse tipo de situação que eu queria mostrar a vocês. Que essa oficina não é uma oficina sobre a tecnologia. É sobre o uso pedagogicamente adequado dessas ferramentas maravilhosas que a gente tem a nosso dispor. E como qualquer ferramenta, como qualquer remédio, a dose é fundamental para nos transformar num veneno. Então, as interações, a gente tem que colocar em momentos que são realmente relevantes e que a gente possa interromper e que seja até necessário para que o aluno tenha um tempo, alguns segundos a mais para poder processar aquela informação e sedimentar, ou seja, prosseguir daquele ponto da formação de forma mais sedimentada. Okay? Vou aqui avançar um pouquinho mais nesse vídeo, vou mostrar a vocês, não sei se conseguem perceber que esses pontinhos aqui que são as interações, tem uma bolinha também. Quando é uma bolinha, significa que essa interação exige uma resposta do aluno. Deixa eu dar aqui o play. Pronto. Aí, nesse momento, a palestrante tinha acabado de falar sobre uma situação que ocorreu, e para saber se o aluno já está realmente prestando atenção, o vídeo fica em pausa, e enquanto ele não responder aquela pergunta, o vídeo não vai adiante. O que significa que a gente pode criar atividades que sejam engajantes, que sejam interessantes, mesmo que não sejam para momentos síncronos. O aluno pode fazer isso em qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive com telemóveis, isso funciona muito bem com telemóvel. E ele tem uma certa liberdade de escolher, eu não quero fazer nesse momento, não estou pronto ainda, e nós, professores, de alguma forma, podemos ter um certo controle. Porque não basta a gente dizer, olha, assistam esse vídeo aqui. Porque no Moodle e praticamente qualquer outro LMS, eu sei que vocês sabem disso, a gente consegue saber se o aluno entrou na atividade, fez atividade, se ele inclusive viu um vídeo, a gente dá lá, não, você tem que assistir o vídeo até o final. Agora, será que ele assistiu? Ou ele deu o play e foi fazer alguma outra coisa, ou ele deu play, pegou o telemóvel e começou a fazer alguma outra, foi ver as postagens do TikTok do dia.
Esse tipo de ferramenta, como vocês estão vendo aí agora, não é que vai impedir, mas ele vai exigir a atenção do aluno para que ele pelo menos... Ai, poxa, eu me perdi. Vou ter que voltar no vídeo para ver o que foi que o professor Swainer falou para poder responder corretamente a pergunta. Tá? Então, essa é uma primeira ferramenta que eu acho que é muito interessante. Aqui não está configurado corretamente, a configuração correta deveria ser. Você só consegue tocar o vídeo depois da resposta correta. E aqui está a transcrição do texto. Ou seja, quando a gente utiliza o Knowledge, a primeira coisa que ele pede é de onde você quer tirar informações. Pode ser um ficheiro, PDF, pode ser um site, ou pode ser um vídeo. Nesse caso, eu usei o link do YouTube, aquele link normal que a gente partilha com os alunos, com qualquer pessoa, coloquei na plataforma e lá na Knowledge ele gera esse pacote. Aqui, a primeira coisa que o Knowledge vai fazer é uma transcrição. Depois a gente verifica, e mais, nesse caso, a transcrição, claro, veio em inglês, porque o texto original é em inglês. Eu usei o Google Tradutor, traduzi aquilo, depois, obviamente, fiz uma correção, fiz uma análise para ver se a correção foi feita pelo Google Tradutor estava adequada, e depois que a correção estava adequada, eu pedi, pois bem, Knowledge, gere agora os demais artefatos a partir do texto que está aqui transcrito. Então, a plataforma Knowledge ficou lá uns 3 minutos processando, está cada vez mais rápido, está cada vez mais rico, e com as novas versões de inteligência artificial que vem por aí, acho que vai ficar ainda mais potente, ao mesmo tempo que assustador, né? E automaticamente, por exemplo, essa plataforma gerou para mim um glossário dos textos, dos termos-chave da fala dessa senhora. Está aqui Cambridge Analytica, compartilhamento de dados, os corretores de dados, porque no fundo essa aula falava muito sobre corretagem de dados. Eu creio que vocês têm uma noção, mas talvez não sabem todo o mercado que está por trás, toda vez que a gente aceita os termos e condições. Termos e condições do YouTube, termos e condições do TikTok. Naquele momento, cada plataforma dessa está gerando um perfil digital de cada um de nós utilizadores. Então, eu, Ademário, quando vejo uma música no YouTube, vocês sabem disso muito bem, quando um de nós busca lá sofá de 3 lugares, 30 segundos depois, na próxima página já aparece lá, né, o bannerzinho para a gente comprar. Isso é a captação, é a criação do perfil pessoal de cada um de nós. O que as plataformas já fazem isso, e todos nós sabemos. O que muita gente não sabe é que tem plataforma que vive só disso. Né? Quando tem um professor brasileiro de informática, Silvio Meira, que é um personagem que eu admiro e respeito muito, ele diz, toda vez que o produto de informática for gratuito, cuidado, o produto é você. E literalmente é assim. Porque a gente acaba cedendo, né, os dados para se criar um perfil pessoal e depois a propaganda personalizada vai ser direcionada para nós e, obviamente, tentar vender ou tentar convencer alguém a voltar, né, num determinado sentido. Então, veja que, no primeiro momento, a plataforma também gera, para mim, esse glossário, gera, logo depois, uma série de cards, de fichas de conceito que a gente pode utilizar. São aqueles cardzinhos que a gente pode depois substituir, por exemplo, por algumas imagens. Tudo isso é editável, é o próximo ponto que eu vou mostrar a vocês, do H5P. Logo depois, uma série de perguntas que a gente pode que colocar, tanto perguntas que têm que ser preenchidas preenchido o mesmo texto, como, um pouco mais à frente, deixa eu colocar aqui o quiz, deixa eu ver como é que está, pronto. Como também questões objetivas, né, tradicionais, como a gente já conhece, questões de verdadeiro ou falso, assim por diante. Pronto. Na próxima página, a gente tem mais um outro elemento que eu gosto muito, que faz com que o aluno tenha que ler com atenção, para que ele possa identificar o conceito, o nome do conceito e qual é a ideia que está correlacionada àquele conceito. E é uma forma lúdica, né? O aluno, de alguma forma, brinca, né, com esses cards, que muito antigamente, que eu lembro que os professores ainda faziam em cartolina, né? Botava lá a frase no quadro, deixava espaço branco com algumas cartolinas. Aí o pessoal, vamos lá, Demário, tua vez. Né? Levantava, ia lá colar no quadro. Era uma forma de movimentar, né, de deixar a aula um pouco mais dinâmica, normalmente não é para o universitário, mas aqui, para o digital, para os alunos universitários, também funciona relativamente bem.
Bom, aqui vamos em frente. E, ao final, a plataforma também gera as conclusões, os pontos-chave e o resumo sobre aquele vídeo. E, ao final de tudo, na última página, a gente tem um sumário das interações de cada um dos alunos. Okay? Então, essa é uma plataforma que eu sugiro que vocês experimentem. Ela, como tudo da inteligência artificial, ainda tem que ser usado com muito controle, com muito cuidado, mas, sem dúvida alguma, pode nos dar muita velocidade de produção. Porque, vejam, isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que a gente pode fazer no dia a dia. Um glossário, uma série de perguntas, um resumo, podemos pedir para os alunos também fazerem, mas a velocidade, o tempo que a gente ganha usando esse tipo de plataforma para construir esses elementos interativos é uma coisa impressionante. Eu realmente sugiro. Tá? Vou parar a partilha desse ecrã aqui, vou abrir uma coisa nova. Deixa eu botar meu PowerPoint só para eu saber em que ponto a gente está aqui agora. Pronto. E deixa eu mostrar a vocês isto, que é importante também. Vou partilhar, vou preparar para partilhar o som. Vamos partilhar. E aqui vamos no PowerPoint, modo de apresentação. Apresentação. Muito bem. Opa, não é isso que eu quero mostrar. Deixa eu me voltar para o ponto específico aqui. H5P. Pois bem, não sei se vocês já conhecem esse protocolo, essa plataforma. O H5P, que também tem a sua versão 100% online, independentemente do Moodle, permite que a gente crie vários tipos de conteúdos digitais com interação. Alguns menos interativos, alguns mais expositivos também, mais tradicionais. Mas o H5P é de uma riqueza enorme. O site, vou colocar aqui no chat, é o h5p.org, h5p.org. Fiquem atentos porque também tem outra versão. Ademar, eu achei aqui o h5p.com. É a mesma coisa? Quase. Está tudo dentro do mesmo conglomerado. É uma mesma, digamos, instituição. Só que o .org ainda é aberto e gratuito. E o .com, que tem ferramentas mais avançadas, como o próprio nome já nos indica, já é uma ferramenta voltada para o mercado. Não é? Então, é uma ferramenta que nasceu .org, ela ainda está disponível como .org, é gratuita, é uma ferramenta nativa, ou seja, a sua incorporação é nativa no Moodle, desde a versão 3.4, se não me engano, ou seja, é uma ferramenta que hoje quem tem acesso ao Moodle pode utilizar, e não só o Moodle, mas também a quem eventualmente faça e distribua conteúdos com o WordPress. WordPress, que é quem trabalha, quem faz criação de página web, sabe que é possivelmente a plataforma aplicativa de aplicação de referência. O H5P permite que a gente crie vários tipos de atividades interativas. Eu vou mostrar a vocês primeiro o site do H5P, que vocês podem entrar muito rapidamente. Depois eu vou mostrar o H5P dentro do Moodle. Imagino que muitos de vocês também tenham acesso ao Moodle e podem já utilizar a partir de lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair dessa apresentação. Vou aqui abrir de novo a página. Deixa eu colocar aqui o H5P, h5p.org. Opa, faltou o P. H5P. Muito bem, deixa eu fazer meu login. Quem quiser só criar aqui uma conta gratuita, deixa eu ver se eu estou na conta certa. Estou aqui, Ademário, usar a minha senha, ok, e login. Pois bem, está aqui, demora um pouquinho para carregar, mas está carregando. O H5P, como estava dizendo, permite que a gente faça uma série de atividades e aqui, por exemplo, tem esse vídeo de exemplo, que é um vídeo com algumas dessas interações, como eu mostrei a vocês, e que vocês podem, a qualquer momento, criar uma nova. Vou, por exemplo, criar uma coisa nova. Venho aqui, vou voltar para minha conta, vou criar um novo tryout. Pronto. E essas são as opções de H5P que estão disponíveis aqui na plataforma. Quando a gente vai no Moodle, a quantidade de opções é bem maior. Deixa eu abrir aqui
um outro Moodle. Deixa eu vir para aqui para outra conta. E temos aqui o Moodle o CTNE, por exemplo. Não, deixa eu usar aqui da FCT, vai ser mais rápido. Moodle FCT. Já, não, ainda não estou logado. Deixa eu fazer isso aqui rapidamente. E login. E temos uma coisa específica para o H5P. Aqui. Formação Moodle 3.0. H5P. Pronto. Se, por exemplo, eu entro no Moodle e vou criar uma nova atividade aqui para os alunos, esse é o ícone que a gente utiliza, o do conteúdo interativo do H5P, e aqui é a lista de artefatos que eu tenho à disposição. Obviamente que não teremos tempo de ver todos eles, mas eu quero deixar vocês com vontade de ir lá experimentar. Vou mostrar um que acho que é fantástico, que é o Virtual Tour. Tá? Que a gente pode criar, vou mostrar a vocês como é que a gente criaria, de forma muito rápida, um tour virtual que pode ser feito tanto utilizando imagens que estão na internet, depois no final eu vou falar com o Vitor para fazer chegar a vocês não só esses slides, mas uma versão atualizada com links também, por exemplo, onde a gente consegue imagens prontas. Como também, se vocês tiverem acesso a uma câmera dessa de 360 graus, não sei se vocês conseguem ver que elas têm duas lentes aqui, uma em cada lado, ela gera imagens. É um equipamento que não é tão barato, digo, no contexto de um professor individual, mas que, eventualmente, se houver possibilidade do projeto, de algum projeto da escola comprar, custa por volta de 500 euros. Ou seja, também não é nada inalcançável. E especialmente para professores de geografia e história, eu acho que isso aqui é uma ferramenta absurdamente poderosa. Tá? Essa aqui é uma Instamax. A X3 está até com preço um pouco melhor esses dias, porque já saiu um modelo mais novo e pode ser utilizado. Por exemplo, com essa câmera, eu vou adicionar aqui uma imagem que a gente tenha. Deixa eu pegar alguma que a gente tenha produzido aqui. Não está aqui. Deixa eu me ver essa. Deixa eu ver se essa aqui está em 360. Essa aqui está. A gente está desenvolvendo aqui um projeto que é uma visita virtual a um laboratório hospitalar. É um laboratório que, como vocês podem imaginar, não dá para a gente levar 30 alunos lá de uma vez, pelo espaço, pela segurança dos alunos, pela segurança dos equipamentos, pela segurança das pessoas que lá estão. Então, essa maquinazinha aqui, ela fica num cantinho, num tripé desse simplesinho, aqui, um tripé, ele vai aqui. Há um aplicativo, uma aplicação pelo telemóvel, a gente deixa a câmera parada lá no instante, no momento, obviamente, onde não haja muita gente, e tira uma foto à distância, com o telemóvel. Não precisa estar... A câmera está virada para lá ou para cá. Não se preocupe, porque ela vai tirar tudo que está a 360 graus ao seu redor, inclusive a parte aqui de cima. A gente vê até as coisas que precisam ser mais bem cuidadas nos espaços. Pronto, mas eu já defini a minha cena de fundo. A partir daqui, eu posso criar interações em cima dessa cena. Eu posso, por exemplo, colocar um áudio explicando o que é esse espaço. Clica aqui o áudio e aqui eu coloco o que vai ser descrição do espaço. Coloco aqui, se eu tiver um ficheiro fonte, eu posso já copiar para cá, ou eu posso depois gravar, né? Isso e coloco aqui. Vou colocar, deixa eu ver se tem alguma coisa já pronta, aqui só para a gente... Imago, deixa eu colocar algo só para... Pronto, só para a gente aqui feito. E eu escolho aonde é nesse lugar aqui do laboratório que eu quero essa interação. Percebo que agora, quando eu giro o ângulo, aquele ponto também está fixo. Então, vamos supor que eu quero colocar isso como se fosse aqui no começo desse espaço. Eu quero que, quando o aluno entre, ele tenha, primeiro, esse ponto de vista de cá. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Eu quero que ele entre tendo esse ponto de vista. Peraí, deixa eu botar para cá.
E aí eu coloco isso aqui como set starting position, ou seja, é como se fosse, esse é o local onde o aluno vai entrar, ou seja, está gravado aqui nessa posição, e está aqui a descrição no espaço. Logo depois eu posso dizer, gire para a esquerda e você verá tal coisa. Enquanto ele continua a ouvir a minha explicação, eu posso colocar aqui uma interação, uma imagem que detalhe um pouco mais aquele equipamento. Também vou pegar aqui uma imagem genérica, por exemplo, pegar aqui TDMA. Opa, não voltei para TDMA. Deixa eu pegar aqui uma imagem genérica, por exemplo, de um microscópio. Vou pegar qualquer coisa aqui. Pronto, isso aqui, esse aí. Pronto, essa imagem aqui, eu vou colocar uma etiqueta qualquer. Então, o texto também. Mas ela é apenas decorativa. Isso aqui é interessante se a gente precisa trabalhar com alunos que tenham alguma dificuldade visual e que usem navegadores que façam audiodescrição. A gente pode colocar como texto alternativo, que a plataforma vai ler o texto para o aluno que tenha essa dificuldade. Vou colocar apenas como decorativo. E depois eu escolho qual é o ponto aqui do laboratório que eu quero que essa imagem esteja definida. Pronto. Então vamos fazer uma coisa muito rápida. É uma cena só. Vou guardar as alterações e mostrar. Vou colocar aqui um texto qualquer. Vou guardar as alterações e mostrar. Estão vendo, né? Estou acompanhando o ecrã. Só para confirmar que eu não estou fazendo nenhuma coisa errada aqui. Eu posso, por exemplo, colocar isso aqui em ecrã completo. Isso também funciona muito bem no telemóvel. Com a vantagem, no telemóvel a gente também pode fazer que o aluno use o giroscópio, que significa que ele fazendo esse movimento com o telemóvel, deixa eu pegar aqui o meu, se ele fizer isso e levantar, por exemplo, é como se ele estivesse fazendo isso cá. É como se estivesse literalmente e virtualmente nesse espaço. Então aqui, se eu dou play no ficheiro, se eu tiver, na verdade, não a música, a minha descrição, eu vou explicando o que tem cá. E veja que lá no canto esquerdo tem o microscópio MX482. Ele clica e vai ver uma foto detalhada do MX482. Pode ir ali, posso colocar em vez da imagem um slide que eu posso criar no PowerPoint com a imagem dizendo, neste botão você faz tal coisa, nesse botão você faz tal coisa. Ou seja, a gente enriquece uma visita virtual de uma forma muito rápida e muito simples, utilizando ferramentas como essa. Ademário, eu não tenho uma máquina fotográfica 360 e acho que vai ser complicado eu conseguir uma. Há repositórios na internet que tem aí, esse é que é o problema. Essa imagem é uma imagem que para nós é muito útil porque ela é personalizada. É deste laboratório, do convênio que a FCT tem com este hospital. Então, os alunos que iam antigamente lá fisicamente, agora não vão poder mais por uma série de limitações de segurança, vão fazer esse tour virtual. Se for um tour virtual de uma área que seja disponível na internet, é só procurar na internet, imagem ou foto esférica. Esse tipo de foto normalmente se chama esférica porque a ideia é que nós estamos em uma esfera no ponto central e temos uma visão de 360 graus para qualquer eixo que a gente direcione, ok? Então, foi só para mostrar a vocês muito rapidamente um dos tipos de H5P, tá? Deixa eu voltar para cá, para mostrar, vou para o texto, para essa informação aqui geral. E, de novo, abrindo aqui um H5P, só para mostrar que há a possibilidade de fazer, além do tour virtual, o vídeo interativo, e a lógica é a mesma. Vamos fazer rapidamente. Eu não queria passar tempo demais, porque eu já estou vendo que o tempo aqui está a caminhar, mas eu não vou deixar de mostrar aqui a vocês. O caminho é muito parecido. Vou aqui abrir o YouTube, num canal qualquer. Eu vou pegar um vídeo aqui, só para a gente ver como é que ficaria a interação. Pronto. Dicas de como usar a câmera 360 graus. Olha que... You need the best footage for your videos. Go to Motion. Para passar das propagandas. Vamos ignorar. Pronto. Eu venho aqui no vídeo, em partilhar, copio a URL do vídeo, volto para cá, para o Moodle. Vocês também podem fazer isso se você não tiver acesso ao Moodle,
que tenha o H5P incorporado. Primeiro, se tiver a sessão Moodle e o seu Moodle ainda não tem, falem com o administrador do Moodle e diz, olha, a Demário me mostrou uma coisa maravilhosa, chamada H5P, por que que o nosso ainda não tem? Diz que está instalado. Juro a vocês, é uma ferramenta espetacular quando a gente utiliza da forma correta. Se não, o que é que pode ser feito também? Vocês podem utilizar a própria plataforma h5p.org e gera um link. E vocês podem colocar no Google Classroom, podem colocar no Microsoft Teams, podem colocar em qualquer outra plataforma, qualquer outro LMS que vocês utilizem. Ou mesmo mandar por WhatsApp para os alunos, que eles vão para o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de comunicação que vocês usem eventualmente com eles, que eles vão poder também aceder. A diferença é que aqui dentro do Moodle a gente já tem muito mais opções preparadas para a gente. No site do h5p.org é mais trabalhoso, a gente tem acesso às mesmas coisas, só um pouquinho mais trabalhoso de chegar lá. Mas vamos supor que a gente queira fazer um vídeo interativo. Uma diversão agora para as férias, né? Diversão do professor, é fazer atividade para os alunos para o ano seguinte, né? Ai, meu Deus, como a gente... Se a gente fosse cobrar o que a gente merece, né, meus amigos? Vamos lá. Então, vamos aqui. Adicionar um vídeo, eu venho aqui, colar esse vídeo, inserir, já está cá. Primeiro passo já está pronto. Eu escolhi o que a gente chama camada 0. Depois disso, a gente vai adicionar camadas. E aqui, vou relembrar o pessoal da velha guarda, que como eu, ia de sala em sala com a pasta de acetato embaixo do braço, para dar aula no retroprojetor, né? Eu estou vendo aqui só, talvez um ou dois deve ter sido dessa geração. Eu vejo que talvez o resto do pessoal aqui não deve ter sido. Mas imagine que a camada 0 é o primeiro acetato, sobre o qual você pode colocar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, assim por diante. Qual a vantagem? Com a dimensão do tempo. Porque o vídeo, um acetato seria para um frame só. Um frame é um trintavos de segundo. Então, a cada segundo eu tenho 30 slides, né, 30 imagens ali. Isso é a resolução normal, tradicional de vídeo. Pode ser 24 também, são os mais tradicionais. E eu posso colocar até 256 camadas de interação para cada frame, não é por cada segundo, coisa gigante. Qual é o problema? Se vocês colocarem interação demais, possivelmente o servidor não vai dar conta de dar resposta a muitas camadas de uma vez só. O que é que faz? Não coloca tudo num segundo só. O vídeo tem 10 minutos, colocamos uma interação no minuto 1, depois outra no segundo em 3 minutos, assim por diante. A gente vai passando, vou mostrar a vocês já já. Então, o primeiro passo foi escolher a nossa camada de baixo. Depois, nós vamos adicionar interações. Então, eu vou escolher aqui no Pronto. No segundo 30, eu quero colocar uma pergunta para ver se o meu aluno prestou atenção. E vou colocar logo no começo. Por quê? Para mostrar a ele que eita, esse vídeo não vai ser só para assistir. Se eu não responder a pergunta, logo no começo já vai dar errado para o meu lado. É melhor eu prestar atenção. Então, eu venho aqui e posso escolher, por exemplo, colocar uma questão de múltiplas respostas, uma questão objetiva. Vamos. E há duas possibilidades de fazer. E, uma vez mais, além da indicação tecnológica, a indicação pedagógica, se é uma pergunta que não é crucial, se é um vídeo que não é essencial para o seu aluno, mas seria interessante, seria útil se ele tivesse alguma informação a mais, a gente pode colocar essa pergunta como um botão. O que é que significa isso? Vai aparecer só uma mãozinha lá, quase que convidando. Clica aqui. Mas não vai ser obrigatório, não vai aparecer diretamente na tela, no ecrã do aluno, a pergunta. Então, essa é a opção botão. Eu vou deixar assim como botão, só para mostrar a vocês como é que isso aparece. Como eu vou querer, nesse caso, que o vídeo continue tocando e o aluno, se quiser, ele clica lá no botão, veja que o tempo de exibição, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver um pouco melhor, o tempo de exibição é entre o segundo 29 e o segundo 39, durante 10 segundos, aquela mãozinha vai ficar disponível, tipo assim, clica aqui, clica cá. E a gente pode colocar a nossa pergunta. A pergunta é assim, indique o item correto segundo o narrador. E aí eu coloco opção correta. Não tem essa aqui. Correto? Se é qualquer uma. Tá? E eu vou marcar aqui que ela é a correta. E eu vou colocar aqui opção. Outra opção. Errada. E vou colocar
ainda uma terceira, vou adicionar mais uma opção, uma outra opção errada também. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Creio que o nome... Deixa eu ver a etiqueta também, vou colocar aqui qualquer coisa só. Não vou querer pausar o vídeo e vou gravar. Pronto. Tem que colocar aqui o valor. Vou gravar e vamos mostrar. Então, nesse momento, o que o Moodle está fazendo é, em cima daquele vídeo, criando uma interação, que está aqui essa bolinha, e que, na verdade, é uma interação facultativa, tá? Vou dar aqui, já vou deixar aqui mais próximo. Right gear, mastering your editing and reframing process, knowing the best creative techniques, and so much more, which is why I've Pronto. Se eu clicar, aí o vídeo dá pausa, e aí eu marco a opção. Nesse caso, deixa eu marcar uma errada, ele vai me mostrar que está errado, posso tentar novamente, vou marcar agora a correta, e se eu marquei a correta, developed my brand new o vídeo vai sozinho, tá? Então, essa é a primeira opção. Para algo que seja uma informação adicional. Agora, se for uma pergunta crucial daquele vídeo para o que eu planejei para o meu aluno, para aquele momento da interação, é melhor a gente configurar de forma diferente. Como é que a gente faz isso? A gente volta no modo de edição, que tanto a gente pode fazer, vocês sabem, aqui normalmente com o botão que fica no lado superior direito, mas nesse nosso Moodle está aqui embaixo, no bloco inferior esquerdo, vem aqui em configurações, ele me abre novamente a página de interações, venho para essa interação específica aqui, process, knowing the best creative techniques, right gear, mastering your editing and reframing process, knowing the best aí eu clico nela, aparece esse lápisinho aqui, vou agora mudar. Eu quero que ela apareça como um pôster, ou seja, quando chegar esse segundo específico, 29, o vídeo vai parar, que é isso que eu vejo quando eu boto como pôster, ele já aparece a opção, pausar vídeo. Só que eu não preciso que ele fique agora 10 segundos do meu vídeo pausado. Como ele vai ter que obrigatoriamente ser pausado para o aluno responder a pergunta, eu posso fazer o seguinte, eu deixo nos mesmos 29 segundos, eu só vou mudar aqui os centésimos seguintes. Isso é uma outra dica que dou a vocês. Por quê? Porque quando o aluno responder a pergunta, ele praticamente não vai sequer perceber que houve essa interrupção. É uma dicasinha técnica que a gente aprende com o tempo. Então, vamos ver agora como é que vai ficar a nossa pergunta com esse novo formato. Primeiro, quando a gente conclui e volta para cá, a primeira coisa que a gente vai perceber é que a caixa de texto está nesse formato, que obviamente não tá correto. E aquela forma muito simples da gente fazer o ajuste, né? É só, como a gente diz, a pegar na alça e arrastar. E a gente pode colocar ela um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, como a gente quiser. Pode, inclusive, deixar ela mais transparente. Não vamos fazer isso para não perder muito tempo. Então, vamos supor, nesse caso aqui, que vai ficar nesse formato. Pronto. Agora ela deixou de ser um botão, passou a ser um pôster. Vou gravar as alterações e mostrar a vocês agora como é que isso vai ficar. Deixa eu voltar para cá. Pronto, então essa mesma pergunta está aqui de novo nesse segundo. your editing and reframing Pronto. Só que aqui não tem opção. O vídeo parou automaticamente e o aluno vai ter que fazer a verificação. Marcou errada, não é? Nesse caso, eu não configurei de forma que ele não pudesse avançar, mas vou tentar de novo, vou mostrar a opção correta e vou... process, knowing the best creative techniques, and E assim vai. Okay? O que significa, e vou voltar de novo para o modo edição, para mostrar uma coisa que é fantástica desse tipo de funcionalidade da H5P, é que nós podemos colocar em cima do vídeo textos. A gente consegue, tanto no formato de botão, se a gente colocar um vídeo explicativo, mas, por exemplo, eu queria, Ademário, editar um vídeo super rápido e eu queria colocar aquela legenda. Ademário Tavares, Learning Designer da FCT. Eu não preciso do editor de vídeo. Eu faço com H5P. Quanta vantagem? Eu posso usar, né, se eu gravar um vídeo próprio, posso usar isso como uma ferramenta, não é de edição de vídeo, mas para esses elementos interativos que um editor normalmente não faz. Eu vou só eliminar esse texto, não vou colocar essa interação, mas além disso, eu posso colocar, isso é muito rico, é muito interessante, eu posso colocar um link
né? Um vídeo que fale sobre essa bela catedral que tem aqui no fundo dessa cena. Eu posso colocar um link para a Catedral de Burgos, não sei onde é isso aí, mas vamos supor que fosse dessa catedral. Então, o aluno, vou colocar aqui só um exemplo para vocês, rapidamente, coisa é muito rápida mesmo, link para a catedral. E aí eu vou colocar, só para ficar mais rápido, fct.unl.pt, para não ter que procurar qual o link pronto. Então, coloco aqui link para a catedral. Vou gravar essa alteração. Isso, agora eu coloquei 5 segundos. Está logo no começo do vídeo. Bom, acho que... If you want to take your Reframe 360... Pronto, deixa eu gravar e mostrar logo no comecinho do vídeo. Vai aparecer lá o link. Pronto, dou play. If you want to take your Reframe 360 video... Pronto, quando eu clico, o link já me leva para outra página. Então, imagine a riqueza a gente, né, escolher um vídeo que já seja bom, já seja rico para o nosso aluno, e a gente enriquece ainda mais esse vídeo com o nosso olhar pedagógico, cuidadoso, chamando a atenção, precisa ser chamado, criticando o que precisa ser criticado também. Outra ideia que vocês podem fazer é pedir que os alunos escolham videozinhos curtos e que eles criem essas interações usando o h5p.org. Obviamente, se o nível de maturidade do aluno de vocês acha que seja adequado. É interessantíssima a experiência, é uma atividade que eles têm que pensar muito, que eles têm que desenvolver não só a habilidade crítica, mas a habilidade de como comunicar, por exemplo, uma pergunta ou enriquecer uma visita virtual utilizando ferramentas tão simples quanto essa, tá? Então, deixo aqui para vocês a curiosidade de mexer com H5P, como eu estava dizendo a vocês, é um mundo de coisas a se explorar, não é? Esse acordeão é aquele bem simples que eu mostrei a vocês, que é muito bom para fazer glossário, porque aparece só digamos, o nome do conceito, e quando o aluno clica, o texto relativo àquele conceito vai se abrindo, portanto, ele vai fazendo isso no seu ritmo, e há aqui outra série gigante de coisas que a gente pode utilizar. Já vou mostrar a vocês uma outra utilização desse outro aqui chamado apresentação de curso. É como se fossem slides interativos, que a gente pode colocar vídeos interativos, pode colocar links, e podemos fazer a partir dos nossos slides que já estão prontos do PowerPoint. Outra vantagem, a gente ganha tempo de produção. A gente importa o que está lá, vamos supor que a gente tenha lá uma aula com 15 slides, importamos 15 slides, o que é que a gente faz? Criamos interações sobre cada um deles. Que tipo de interação a gente pode criar no slide interativo? Deixa eu voltar aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, muito parecido com o vídeo interativo também. Deixa eu pegar aqui, Post Presentation, vamos escolher esse aqui. Pronto, imagina aqui que seja um slide, deixa eu botar aqui uma imagem embaixo. Deixa eu colocar aqui uma imagem qualquer, vou adicionar. Deixa eu ver se essa aqui, por acaso, ela é adequada para essa finalidade. Acho que não, que ela vai ter muita informação. Não vai ter, mas vai ser só decorativa, deixa eu colocar essa mesmo. Feito, pronto. Da mesma forma que a gente poderia utilizar essa imagem para um slide do PowerPoint, com a diferença que eu posso colocar aqui links, outras imagens, formatos, vídeos, posso colocar perguntas também, posso colocar, inclusive, vídeos interativos. Então, em vez de a gente fazer o slide no PowerPoint, que já é ótima ferramenta maravilhosa, adoro o PowerPoint, uso muito, a gente pode preparar a base no PowerPoint, exportar cada slide como uma imagem, e em cima dessa imagem eu enriqueço com outras interações. Então, eu não passo para o meu aluno só um PPT, só um PowerPoint estático. Eu passo para ele um PowerPoint enriquecido com elementos com os quais ele interage. Um vídeo interativo, um link externo, um áudio, assim por diante. Tá? Então, vejam que a interface, ou seja, o desenho do H5P praticamente é toda a mesma. É uma ferramenta que demora um pouquinho para a gente dominar. Não é uma ferramenta tão simples e tão óbvia assim. Mas com o passar do tempo, se a gente entender a lógica básica das camadas, camada 0, e aí em cima das camadas eu posso colocar as interações que eu quiser, e nesse caso aqui, além disso, eu posso colocar mais um slide, posso colocar lá mais assim por diante. Então, à medida em que eu vou acrescentando slides,
em cada slide possa acrescentar novas imagens, novos textos, novas interações e, inclusive, aproveite slides antigos para poder colocar. Eu, por exemplo, tenho utilizado essa ferramenta, como vou mostrar a vocês agora, para um formato que os alunos gostam muito, mesmo os alunos de direito, que são os vídeos curtos. Vocês já devem ter visto, especialmente no YouTube, além dos vídeos tradicionais, de maior duração, aqueles vídeos que vão até 30 segundos, que é uma tendência pós-TikTok, não é? E é um problema para a gente, por enquanto docente. Primeiro que a gente disputa a atenção dos alunos com algo que é muito engajador, mas que é absolutamente não só superficial, mas que gera muitas vezes uma certa alienação, que gera um problema psicológico. Eu tenho sérias restrições ao TikTok. Tenho duas filhas, uma na adolescência, outra na pré-adolescência, eu converso muito com elas. Tenho algumas ferramentas de controle, porque o TikTok realmente é uma ferramenta que hipnotiza e nem sempre é uma hipnose positiva, não é? Mas eu não posso deixar de reconhecer que há algumas técnicas que a gente pode utilizar, e vou aqui voltar para outra janela que eu estava mostrando a vocês, que eu tento usar da estratégia do vídeo rápido para fazer com que os alunos assistam alguns conteúdos de forma diferente. Por exemplo, aqui tem shorts sobre... sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei brasileira muito parecida com o Regulamento Geral RGPD, que vige em toda a Europa e, obviamente, no território português também. O que foi que eu fiz aqui? Isso, na verdade, vejam que vou aqui ampliar, é um slide interativo, como eu mostrei para vocês, é um Interactive Presentation. A única diferença é que eu busquei na internet com cuidado, fiz a curadoria de 7 shorts, ou seja, de 7 vídeos curtos sobre aquele tema. Porque pelo menos instiga o aluno a ir para as outras fases, que são mais áridas, mais técnicas daquela aula específica, dos artigos de lei que ele vai ter que ler, dos artigos técnicos e científicos que estão lá postos, o capítulo do livro que ele vai ter que ler para poder dominar essa parte do assunto. E esses vídeos ficam aqui nesse formatozinho. Então vejam que eu estou usando os slides interativos, aquela presentation, o slide presentation do H5P, para colocar aqui vídeos. São vídeos todos muito curtos. A quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, quem tem que respeitar as diretrizes desta lei. É a mesma coisa esse cá. Você aí, que tem um e-commerce ou um negócio online, você... Pronto, vejam que todos são vídeos que não passam de 1 minuto. Brincando, eu consegui a atenção do meu aluno durante 7 minutos. Pode parecer uma absurdo, mas há demais de 7 minutos numa aula. Olha, são 7 minutos que eu tenho certeza não posso ter, mas eu tenho a impressão de que de fato ele vai conseguir acompanhar. E mais, são vídeos que eu passei muito tempo procurando, e quando eu não encontro um vídeo adequado, aí sim gravo eu um vídeo para poder fazê-lo. Tanto posso fazer isso em casa, acho que eu mostrei a vocês em instantes atrás um pequeno, o começo de um vídeo, né? Um vídeo interativo que eu tinha gravado em casa. Eu intencionalmente pintei uma parede de casa de verde, tá no quarto de visitas, que já funciona como fundo verde, ou deixa eu desfazer aqui a mágica, deixa eu mostrar a vocês a realidade, cadê aqui? Meu fundo virtual, cadê? Configurações de vídeo, que vocês estão vendo isso aqui bonito, mas a realidade, que não é mal, eu tenho que reconhecer que é excelente, é que eu estou aqui no estúdio do Laboratório de Learning com a tela verde aqui atrás. Okay? Então, claro que isso facilita, sem dúvida alguma, estou num espaço com muito controle, a temperatura está controlada, a gente consegue, né, uma imagem melhor. E para isso, eventualmente, se vocês tiverem à disposição de vocês ou precisarem ter acesso a espaços na escola de vocês ou em serviços que estejam à disposição de vocês, uma tela de fundo verde para gravar vídeos é excelente, porque hoje nos permite fazer muita coisa. Não só coisas como essa, que é esse fundo virtual, que é coisa muito simples, e no Zoom vocês fazem. Veja que alguns colegas estão a utilizar essa mesma ferramenta também, mas para criar conteúdos, para criar vídeos mesmo para a gente utilizar em sala de aula, quando o que a gente tiver a utilizar não é o suficiente. Então, esses aqui são vídeos que, obviamente, eles não são nem de longe
todo o conteúdo, né, da disciplina, pelo contrário. Aqui é só um dos tópicos, uma das atividades que eles têm que fazer para poder, digamos, fechar esta aula daqui, que a gente chama aula digital. Isso aqui já me remete, e aqui eu vou abrir de novo para vocês o PowerPoint, que eu acho que aqui sim é importante. Um dos tópicos que eu tinha selecionado aqui para falar sobre pronto, sobre as disciplinas, né, nesse formato assíncrono, é coisa que é muito importante quando a gente está criando conteúdo. Não é só criar o conteúdo, mas é importantíssimo deixar a página visualmente organizada. Eu faço aquela comparação, porque eu era uma dessas pessoas, mas já não sou mais, consegui passar essa fase da minha vida, que eu dizia, isso não está desorganizado. Chegava no meu escritório, tava aqueles papéis todos. Isso aqui tem uma lógica de organização. Eu sei de tudo. Sim, você. Seu aluno sabe? Olha, minha esposa não sabia, seu companheiro, sua companheira, sua filha não sabia, quanto mais o aluno que não está no dia a dia em casa. Portanto, eu tenho que deixar as coisas visualmente organizadas, porque uma página desorganizada é como uma sala desarrumada. Isso é uma bagunça, é um desestímulo, né, logo de cara, para quem está num processo pedagógico. Outra coisa que eu acho muito importante quando a gente está em processo de produção de conteúdo e disponibilização dessas atividades para os alunos, e que eu raramente vejo, que é muito importante, eu acho, ter uma pequena apresentação do docente, coisa simples, dizendo quem você é, o plano de formação, de preferência com um cronograma, se for o caso, né? Em que data haverá avaliação, até que data as aulas do módulo TAR devem estar prontas, e as ferramentas e critérios de avaliação, porque no fundo você sabe que a primeira pergunta é, professor, cai na prova, segundo, que data é a prova e é com consulta ou não é? Né? São as perguntas clássicas do que nos acompanham em toda a vida. Tá? E também há umas ferramentas no Moodle, vou mostrar muito rapidamente a vocês, já que não é o foco dessa nossa conversa, para acompanhamento dessa conclusão. Ainda voltando sobre essa parte, como eu tinha dito a vocês, que vou estar fazendo de forma não linear, é sobre as aulas, sempre que possível a gente tentar, né, dentro dessa lógica, dos objetivos de aprendizagem, que normalmente já está lá determinado, né, pela ementa da disciplina da unidade curricular, que a gente está responsável, é desenhar essa trilha de formação, ou seja, a sequência de conteúdos e atividades que a gente vai fazer para que o aluno domine aquele tema. Se não domine, mas que pelo menos tenha uma boa visão daquele tema. Para depois, sim, a gente partir para a produção dos materiais. Ou seja, quando o meu aluno entra aqui na disciplina, deixa eu voltar para cá, e não sei se vocês sabem, o Moodle, nessa versão 4.1, permite que a gente faça isso aqui, que é contrair tudo, então a gente consegue ter muito rapidamente uma visão geral do que está na página. Podemos depois expandir só os pontos específicos, ou se a gente quiser já ter uma visão geral, coloca expandir tudo. E isso é, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui a vocês, que é um exemplo real. Esta disciplina acabou de encerrar lá no Brasil, essa foi aplicada em 2024. Nós dividimos em 2 unidades, e dentro dessas unidades, deixa eu fechar aqui para não ficar muita informação, vou mostrar para vocês como é que eu organizo. Nessa primeira parte de informações gerais, o que eu acho muito importante é a gente ter uma apresentação da disciplina, um vídeo que eu fiz em casa, um vídeo caseiro, muito simples. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui a vocês, com minha parede verde que funciona como Chroma. Esses materiais foram sendo produzidos, a gente volta a conversar. Pronto, então está aqui. E nesse caso eu não quis colocar fundo virtual, deixei aqui o fundo verde, usei um editor de vídeo qualquer, tem essa primeira apresentação em vídeo. Logo depois, eu coloco a primeira apresentação em texto, uma foto, explicando um pouco como é que funciona a disciplina, como é que está dividida a pontuação, coloco o meu e-mail à disposição, coloco aqui meus canais de comunicação, e no Brasil a gente utiliza o currículo Lattes, parecido com o Orchid, que se utiliza mais na Europa. Uma coisa que eu acho fundamental, o plano de ensino, que a gente tem que disponibilizar para os alunos. E, nesse caso, eu coloco no formato de PDF para que o aluno possa baixar e guardar isso.
Digo isso porque, durante um tempo, eu também ajudava no núcleo de relações internacionais. Então, muitos alunos iam fazer intercâmbio e depois queriam entrar no mestrado, no doutorado, alguma coisa assim, e não tinham o conteúdo da disciplina. Olha, mas eu já fiz direito digital no Brasil, quero fazer a equivalência aqui em Portugal para poder entrar na Universidade de Coimbra, na Universidade de Lisboa. E eles não tinham esse documento. Então, em vez de estar no formato HTML, esse é um dos poucos documentos que eu coloco no formato PDF, porque o aluno pode aqui já baixar, deixa gravado, vai juntando lá a pastinha. Ao final do curso, ele tem tudo organizado quando ele precisar. Se ele tem que fazer requerimento, a secretaria, protocolo, é muito mais rápido para ele. Outra coisa que eu acho também muito importante é uma definição clara, muito prévia, de quando ocorrerão as avaliações, quando é que se prevê que se termine os módulos das unidades. Ou seja, mesmo o aluno que tem pouca familiaridade com aquele ambiente, é como o aluno que está entrando pela primeira vez numa escola da universidade, se tiver tudo organizado, ele não vai se sentir desconfortável. Ele sabe que a informação está ali disponível para ele na hora que ele quiser, ele se sente muito mais seguro. Tá? Outra coisa que eu também acho interessante, nesse caso que a gente utiliza uma biblioteca digital, portanto, os livros básicos, né, são 3 livros básicos, mais 5 ou 6, eu coloco normalmente 6 livros de bibliografia complementar. Deixa eu ver se consigo aceder por aqui. Às vezes não funciona o link. Deixa eu ver se por acaso vai abrir. Não, realmente eu tenho que entrar por outro caminho para poder ter acesso a esse livro. Acho que também tem a ver com o local, com o IP que eu estou usando aqui. Depois tem uma situação que desse semestre agora já está desabilitado, mas como eu estou aqui remotamente, eu deixo espaço para que, se eles quiserem, marquem comigo uma videoconferência. Então, às vezes eles pedem em grupo, não, professor, a gente precisa tirar uma dúvida sobre esse ponto aqui, que o pessoal da turma está uma maior discussão, a gente não, muitas vezes sou eu que, inclusive, proponho, olha, pessoal, estou vendo que tem muita discussão aqui no fórum, vamos marcar um momento síncrono para a gente tratar aqui do tema. E aí fazemos esse momento síncrono. São pouquíssimos os momentos síncronos que eu tenho nessa unidade curricular. Tem outras unidades curriculares que exigem mais, mas pela natureza dessa disciplina, ela funciona bastante bem. Tá? Então, aqui, em primeira unidade, e aí vejam, a aula que eu tenho sobre direitos fundamentais na Constituição não é só uma aula de direitos fundamentais. Tenho a parte da aula digital, que já vou mostrar para vocês, tenho um vídeo complementar, tenho shorts e tenho dúvidas e comentários sobre a aula, e ao final de cada aula, eu coloco um espaço para que os alunos digam se aquela aula foi útil ou não. É uma palavra muito, é uma funcionalidade muito simples, que é baseada numa técnica que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é vocês certamente já viram isso na internet, que é aquela técnicazinha que se faz quando você termina de comprar um produto ou serviço. Marca aqui de 0 a 5, de 0 a 10, se você indicar isso para um amigo, para um familiar. No fundo, a pergunta é, você gostou daquilo, sim ou não? É uma forma disfarçada de não fazer a pergunta diretamente. E, normalmente, é considerada resposta positiva tudo que fique nas últimas 2 categorias. Né? Nesse caso aqui, eu tenho a categoria péssima, não compreendi o conteúdo, nem aprendi nada, insuficiente, normal, muito boa e excelente. Veja que a maioria está entre muito boa e excelente. Mas eu tenho um aluno que diz que, que diz que a aula foi péssima, não compreendi o conteúdo, não aprendi nada. Esse formulário aqui está em modo anônimo, não sei quem foi. Né? Se eu fosse pesquisar, possivelmente até conseguiria identificar. Mas o que é que eu noto aqui? Alguém está tendo dificuldade ou com o formato da disciplina, ou pode ser também um descontentamento com a instituição. Ou com o professor, acho difícil, até porque não me conhecem pessoalmente, mas pode acontecer também. Esses pequenos indicadores são ferramentas muito simples, mas dão voz ao aluno, no sentido, poxa, gostei dessa aula. Tem outras aulas, por exemplo, que tem um nível de insuficiente normal maior. O que é que significa? Eu tenho que ter mais cuidado com os conteúdos que lá estão. Para as pessoas que são mais importantes nesse processo, que são os meus alunos, é para ele que existe essa aula. Eu tenho que fazer de tudo para que esse conteúdo seja motivador, que eles façam isso com gosto. E aqui há um espaço para que eles possam deixar também seus comentários, né, de forma aberta. Eu ainda não tive tempo de ler os comentários desse semestre,
Mas o que é que eu vou fazer? Quando tiver mais um tempinho, vou pegar os comentários de cada aula, vou colocar isso na plataforma de inteligência artificial, qualquer coisa assim. Tire os insights das observações dos alunos sobre a qualidade dessa aula. E a partir das informações que a inteligência artificial me der, junto com as minhas observações, eu vou ver o que é que eu posso fazer para melhorar no próximo semestre. É um outro tipo de ferramenta que gera um pouco de dialogicidade. Que muitas vezes na sala de aula, com presença física, a gente não tem, porque o aluno às vezes fica acanhado, mas fica envergonhado de chegar no final. Professor, a aula hoje não foi muito boa. Normalmente, quando a aula é muito boa, eles vêm para elogiar. Mas quando a aula não é boa, ou eles procuram a gente, né, você sabe isso, no momento de intervalo, professor, eu estou com muita dificuldade, não consegui compreender isso, tive uma nota muito baixa, e a gente, obviamente, vai, quando o aluno vem nos procurar, acho que é o momento máximo da gente precisar dar atenção para aquela pessoa, né, de tentar entender que às vezes o problema não é um problema nem cognitivo, não tem nada a ver com a complexidade da matéria, pode ser que seja um momento emocional que aquela pessoa está vivendo. E você sabe que muitas vezes a gente tem que fazer muito de psicólogo também nesse processo, né? Dentro dos limites, obviamente, da nossa limitação técnica, humana, do respeito à profissão psicológica. A gente não tem condição de fazer tratamentos psicológicos, mas sim, a gente precisa ouvi-los e entendê-los. Então, esse aqui, para mim, não me diz muito sobre a aula, mas me diz que alguém está precisando de ajuda. E eu realmente preciso tentar, talvez fosse o caso de tentar identificar quem foi essa pessoa para poder ajudá-la de forma mais direta, tá? Então, pronto. O que eu quero mostrar para vocês é que quando o aluno entra aqui nessa disciplina, está feito de forma muito aberta. Deixa eu ver, não sei se tem alguém aqui com a mão aberta, mão levantada. Não sei se alguém vai fazer. Acho que a Carla está com o microfone. Não sei se a Carla vai fazer uma pergunta. Não? Não, foi só o microfone aberto. Então, eu vou continuar aqui, viu, pessoal? Já viram o que eu falo. Então, ter uma garrafa d'água aqui, então, vou continuar falando. À vontade, quando quiserem interromper, fiquem à vontade. Outra coisa, deixa eu voltar para o meu PowerPoint. De novo, viram que não é uma apresentação linear, é uma apresentação que tem muita maleabilidade, mas eu também queria mostrar a vocês, deixa eu ir direto para esta ferramenta aqui. Rise não é uma ferramenta que é paga, e não é barata, é para plano institucional. Mas eu não queria deixar de apresentar a vocês essa ferramenta, porque eu creio que em algumas situações, e aí não precisamos ter uma licença pagada para pessoa, pode haver uma licença, por exemplo, para um núcleo equivalente ao nosso gabinete de inovação pedagógica, que os professores podem pedir o apoio ou podem diretamente utilizar essa plataforma para a criação de conteúdos. Deixa eu mostrar aqui a vocês alguns usos práticos. Por exemplo, nessa mesma disciplina aqui de Direito Digital. Quando eu digo que o aluno aqui tem essa aula digital, né, nesse caso, esse conteúdo foi produzido usando esta plataforma, que eu acabei de mostrar a vocês, chamada Rise, que dá para nós, professores, uma velocidade enorme de produção de um conteúdo que visualmente é bem interessante, né? Por exemplo, quando o aluno entra aqui, ele vai entrar nessa primeira parte que tem o link. Deixa eu ver se acho que daqui eu consigo acessar diretamente a biblioteca digital. Não, realmente não vou conseguir por aqui. Que é o livro que está sendo utilizado como livro base. Tenho aqui um primeiro vídeo incorporado que eu vou explicar um pouco aqui sobre o processo civilizatório. Esse não é um vídeo interativo, é um vídeo meramente positivo, que eu gravei em casa, porque o que eu falei aqui não consegui encontrar na internet algo que atendesse às minhas expectativas. Então, nesse caso aí sim, vou usar meu tempo para produzir o vídeo. É um vídeo curto, de 4 minutos. Claro que eu não falei do processo civilizatório em 4 minutos. Foi uma abertura, um primeiro momento para fazer a abordagem sobre esse tema. Logo depois, essa plataforma gera esse tipo de interação. É entre aspas, assistente virtual. Isso aqui é a coisa mais fácil de fazer, não só na plataforma, mas o PowerPoint também faz isso. Isso é uma imagem, né, de um banco de imagens, né, de uma pessoa que eu nomeei de Pedro, que é uma homenagem ao meu avô, que era professor, também foi o primeiro professor da família no interior de Sergipe, lá no estado pequeno e muito pobre do Brasil. E antes de começar a aula, eu faço uma série de perguntas para o aluno. Isso é maiêutica socrática, né? Para fazer com que ele pense,
sobre o tema que ele irá responder, não de uma perspectiva só do aluno de direito, mas enquanto cidadão. Ele, enquanto cidadão, como é que ele vê o uso das informações sobre a sua pessoa? Não é? Então, logo aqui tem uma série de perguntas. Eu deixo bem claro que não se preocupe com a pontuação, não é uma avaliação. O objetivo é fazer com que você chegue às conclusões que serão apresentadas ao longo da aula. Deixo muito claro que são perguntas, mas não são perguntas para avaliar ninguém, é para fazê-los refletir. E aqui eu posso mudar esse fundo, posso mudar as perguntas, e aqui eu coloco: o processo regulatório refere-se ao desenvolvimento da sociedade. Qual é a resposta que parece ser a mais correta, né? Aí eu vou marcar a resposta errada. É um fenômeno da sociedade ocidental. E aí o ator muda de pose, não é uma pose tipo assim: foi o que você disse mesmo? E aí eu dou um feedback dizendo que o processo regulatório não é excluído da sociedade ocidental, assim, por diante. Pronto. E aí eu vou, nesse caso, continuar. Eu poderia configurar para ele voltar a pergunta, para ele responder corretamente. Próxima pergunta. Você concorda? Isso é um conceito bem de direito e de ciência política, chamado monopólio estatal da violência, aquela ideia de que somente o Estado pode prender uma pessoa, né? Por mais razões pessoais e psicológicas que nós tenhamos, com um vizinho barulhento, com alguém que nos agrediu, a gente não pode prender uma pessoa que a gente está cometendo um crime contra essa pessoa de cárcere privado, tá? Só quem pode prender uma pessoa é o Estado. Eventualmente, numa situação excepcional, nós podemos apreender uma pessoa para entregar às autoridades policiais em caso de flagrante delito, mas não vamos entrar no tema, porque não é aula de direito penal nem de processo penal. Mas é um conceito fundamental sobre o chamado monopólio estatal de violência. Significa que só o Estado poderia usar violência em situações previstas em lei para poder garantir a paz social, não é? E aí alguém pode dizer assim: concordo com a adoção do monopólio? Não, concordo. A população deveria ter direito de autodefesa e questionar o poder estatal, sem limites, baseados apenas no bom senso individual. Imagina o caos do mundo que seria. Não é a resposta correta, claro. A resposta correta, sim, pois sem esse monopólio, através do legítimo da força, o Estado garante a segurança do trabalho. Em teoria, porque a gente sabe que também não é tão bonito quanto está ali desenhado nos livros de ciência política. Então, o ator aqui já muda a pose, já sorri e dá uma resposta com feedback positivo. Okay? Então, isso tudo é feito com a plataforma. O que é que a plataforma não faz? As perguntas, que é a parte que nós fazemos. O que é que a plataforma faz? Já bota tudo no tamanho certo, já cria. Imagina, isso aqui no PowerPoint dá para fazer? Dá. Mas dá um trabalho gigantesco. A gente criar o balãozinho com a resposta, cria o link de: se eu clicar nesse balão, vai para o slide número 8, se eu clicar nisso aqui, vai para o slide número 9. Dá para fazer no PowerPoint, mas é um trabalho enorme. Portanto, se eventualmente vocês tiverem, deixando bem claro, não tenho relação comercial com nenhuma dessas empresas. Eu estou mostrando a vocês as ferramentas que eu, como professor e como learning designer, utilizo aqui nas nossas atividades. Joia? Então, pronto. E aqui eu vou colocar continuar. Outra coisa que é interessante, não sei se vocês viram, aqui embaixo tem: complete o conteúdo acima para continuar. Enquanto ele não responder essas perguntas, ele não tem acesso ao resto do conteúdo aqui da aula, que eu achei que isso aqui é importante, é um exercício fundamental para ele entender essa lógica. A evolução tecnológica tem impacto no processo regulatório no direito digital? Sim, claro, é a resposta correta. E ele dá a resposta correta, continua. Pronto. Foram só perguntinhas para fazer com que o aluno entenda: nós vamos falar sobre esse tema, e durante alguns segundos conseguir fazer com que ele parasse, mas conseguir fazer com todos e cada um dos alunos. E essa é uma vantagem que o assíncrono dá e o síncrono nem sempre nos dá. Numa turma com 40 alunos, a gente não consegue monitorar com muita precisão o que é que cada um está ali pensando naquele momento. Então, até olhar para a gente, estão até presente fisicamente. Pode olhar, mas estão, no fundo, pensando: quando sair daqui, vou fazer tal coisa. Quem sabe? Ou fazendo anotações. Está tomando notas? Não, está ali redigindo o que é que não pode esquecer de levar para a praia no final de semana. A gente não sabe. Aqui, de alguma forma, eu consigo acompanhar o progresso de cada aluno. E ele só consegue, por exemplo, entrar na avaliação do semestre se ele fizer cada uma dessas atividades. A gente tem que fazer isso com cuidado para não exagerar, para não ser também cansativo de forma desproporcional aos alunos. Tá? Então, vamos lá. Então, agora sim, vejam que apareceu já o botão aqui de continuar. Ele pode continuar. E aí foi um texto que eu escreveria, né, se eu estivesse fazendo
não sei como é que chama aqui em Portugal, mas a gente chama de apostila, né? Aqueles textos que a gente usava com conteúdo para distribuir com os alunos. E eu usei aqui uma plataforma de inteligência artificial para criar algumas imagens falando de direito. E já mostrei aqui um dos problemas da inteligência artificial, que é o preconceito logarítmico. Vocês sabem que os logaritmos são baseados, né, na ideia do que é que a maior parte das pessoas fazem. Então, em direito, né, especialmente quando usa o termo law, quase sempre tem aquela ideia do martelinho, né, de alguém, ou daquele cara com peruca branca. Em Portugal, nem no Brasil, os juízes utilizam aquele martelinho. Aquilo ali é um símbolo claro do direito anglo-saxônico, tem a ver com as tradições jurídicas deles, e tem um caminho interessantíssimo que vale a pena a gente, que é de direito, estudar. Mas não representa a nossa realidade. Aí, das imagens que eu pedi, duas delas têm claras, falo claramente, mostro claramente aqui o martelo, né? E somente uma delas utiliza a ideia da balança, que é a ideia, sim, universal da justiça. O outro, como se fosse um fórum romano, aqui também. Mas aqui aproveito ao máximo esses elementos para enriquecer, para não ser só texto. Eu coloco a imagem, mas dentro dessa imagem eu coloco um questionamento. E que eu pedi para a inteligência artificial, para mostrar ao aluno, olha, o professor Demário não foi lá na inteligência artificial. Vou testar também. Vai que ele entra lá no Bing e também pede para você criar uma imagem e, eventualmente, sai uma coisa diferente. A ideia é fundamental. Veja que aqui já tem o vídeo 2, sobre processo civilizatório. Aí já vai para 7 minutos de vídeo. Eu vou, aos poucos, tentando seduzi-lo para que ele fique a me ouvir. Né? 4, depois 7, depois o próximo vídeo é um pouco mais completo também. E, nesse caso, eu utilizo vejam que aqui deixa eu tirar o volume para não atrapalhar muito. É um vídeo que eu fiz em casa, mas tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer com editores de vídeo. Percebendo como teve uma mudança agora? Parece que tem uma segunda câmera. É uma funcionalidade que praticamente todos os editores de vídeo têm, que é da gente mudar o tamanho do frame, tá? Deixa eu colocar aqui a coisa. Vocês devem ver, imagino, as minhas mãos, tá? Ainda bem que conseguem ver, né? Eu posso, por exemplo, fazer um recorte para que, em vez de aparecer tudo isso de ecrã, só apareça isso. Portanto, o meu rosto vai aparecer mais próximo. Então, para não ficar esse vídeo, como eu estou aqui nesse momento, não é? Estou aqui a falar, coitados de vocês. Há 1 hora e tanto a me ouvir aqui nesse canto. Ainda bem que tem os slides para ir, né, enriquecendo. Mas, para não ficar o tempo todo aqui, um vídeo de 7 minutos só, Ademar, vamos agora falar sobre o processo civilizatório. Coisas tão simples quanto essa, quanto mudar, é uma câmera só. Mas eu faço mudanças, faço corte. Outra coisa, eu não deixo muito tempo entre pausa de respiração. Uma pausa para mudar uma página que eu eventualmente preciso consultar. Eu corto tudo, deixo só a minha fala mesmo e aproveito nesse momento para mudar o que a gente chama o enquadramento. Então, deixa eu ver se tem aqui mais alguma mudança de enquadramento. Eu vou passar aqui rapidamente, acho que vocês vão conseguir perceber. Ó, mudança de enquadramento, mudança de enquadramento, mudança de enquadramento. E o que é que eu faço? Quando eu estou falando de conceitos que são muito importantes, aí eu coloco o meu rosto bem próximo, assim, para poder, como se dissesse, olha, preste atenção, olha no meu olhão aqui, que vai dar para você. E consigo, mesmo num vídeo estático, fazê-lo um pouquinho menos estático, um pouquinho mais dinâmico. Esse aqui não é um vídeo interativo, não tem nenhuma interação em cima, e eu tenho outros vídeos que eu também tenho utilizado cenas de repositório, já mostro para vocês. Logo depois, algumas perguntinhas, sem as quais o aluno não pode passar adiante. Ele tem que responder quais dessas são verdadeiras aqui. Deixa eu marcar aqui qualquer. Pronto. Ele tem um feedback dizendo que está incorreto, porque tais e tais e tais são corretos. Só que, nesse caso, ele pode continuar, mas ele recebe um feedback. Outra coisa que é muito importante e que a gente pode ter essa vantagem. A gente não consegue, numa turma de 25, 30, 40 alunos, um por um, saber o que é que eles acertaram, sabem daquele ponto, pelo menos naquele momento. Com as plataformas a gente consegue fazer um acompanhamento mais detalhado. Okay? Logo depois, achei um vídeo na internet, esse um pouquinho mais profundo, sobre Norbert Elias, que foi uma das pessoas, dos historiadores que cunhou e que foi o responsável pela divulgação do termo do processo civilizatório mesmo. É um vídeo de 7 minutos e pouco, não é meu, não é interativo, mas veja que eu coloco aqui como item, para saber mais. Ou seja,
é um elemento enriquecedor nesse processo de um vídeo que eu achei muito bom, produzido por outra pessoa. Alguém pode dizer, Ademari, questão de direito. Eu posso usar o vídeo de outra pessoa na minha aula, se for para fins não comerciais, pode. Se for um curso que vocês estejam fazendo, no qual vocês cobram a matrícula, ou a mensalidade, ou a hora do aluno, seja o que for, é necessário, nesse caso, entrar em contato com o dono do vídeo, perguntar, ou ver qual é o tipo de licença que ele utiliza para fazer esse tipo de distribuição. Se for um Creative Commons, inclusive para fins comerciais, não tem problema, mas se for de direitos reservados, é importante entrar em contato com tu. Professor, Ademar, eu dou aula num agrupamento escolar, dou aula na universidade. Não é necessário pedir autorização de ninguém, porque é para fins exclusivamente didáticos. Vocês não estão se apropriando financeiramente da produção daquela pessoa. Muito pelo contrário, se for vídeo no YouTube, quem ganha é o visualizador. Lembra vocês? O processo é chamado monetização. Cada vez que a gente assiste um vídeo, e mais quando a gente assiste até o fim, a pessoa dona daquele canal recebe alguns centavozinhos de dólar. E de centavo em centavo de dólar, a galinha enche o papo, né? Então, se está disponível na internet como vídeo público, há quem agradeça por nós estarmos, entre aspas, promovendo o vídeo dele. Eu não conheço pessoalmente nenhuma dessas pessoas desses vídeos que estão aqui nessa aula. Não os conheço. Mas achei que são vídeos tão interessantes que valia a pena para os meus alunos verem também como complementa ao que eu falei, até para enriquecer o ponto de vista. Porque uma parte do texto está lá no livro, outra parte do texto está no que eu disse, nos vídeos, e está ali descrito também, tá? E tudo isso que eu estou mostrando a vocês é feito com essa plataforma Rise, que facilita muito o processo. Por exemplo, quando eu vou fazer a página 2, eu, em vez de criar do zero, eu digo, faça uma cópia da página 1, porque eu só tenho que fazer agora as modificações em cima. Aí a primeira coisa que eu faço? Eu digo que é importante, ou seja, a primeira coisa que ele tem que fazer no começo da lição 2 é a leitura obrigatória dessa parte do texto aqui. Deixa eu tentar novamente, acho que de novo não vou conseguir. Não vou conseguir. Já vou deixar de ser teimoso. E aí ele vai ter uma série de perguntas para responder. Enquanto ele não responder, ele não consegue ir adiante. Então, deixa eu marcar aqui rapidamente para mostrar a vocês. Vou marcar tudo como verdadeiro, acho que não vou parar agora para estar lendo, não teremos tempo. Peraí, eu tenho que enviar, tenho que marcar e tenho que enviar, senão não adianta, já vi que está incorreto, isso aqui está sem, essas estão sem feedback ainda tenho que preparar o feedback. Uma coisa que eu poderia fazer também, colocar pergunta-resposta, pergunta e verdadeiro e errado, pedir para a inteligência artificial, olha, por favor, crie uma justificativa de feedback para a resposta correta e para a errada. Depois eu faço a revisão e coloco aqui. É outra forma que nós podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar porque a gente tem o discernimento do que é o correto e errado, só é o trabalho. Nos poupamos do esforço de ter que escrever e sintetizar o feedback para cada uma dessas questões. Pronto, agora eu posso continuar. Aqui, de novo, eu tenho um terceiro vídeo que já vai para 9 minutos sobre processo civilizatório. Aqui também só com a mudança de texto. Aqui pronto. Aqui, pronto. Imagens de repositório. Essa imagem não foi criada por inteligência artificial, são imagens que a gente encontra na internet, normalmente elas estão gratuitas. Nesse caso aqui, essa imagem já vem licenciada dentro dessa plataforma Rise, por isso que, do ponto de vista profissional, se vocês tiverem acesso a um gabinete de inovação pedagógica, um laboratório de learning, algo parecido, vale a pena que haja uma licença, porque podem ser utilizadas essas imagens já de forma licenciada, mesmo que seja uma imagem com direitos autorais, como já está incluída no licenciamento do software, a gente pode utilizar. Então, quis colocar aqui uma ideia de como a tecnologia acaba nos cansando no dia a dia, não é? Eu hoje já tenho uma série de ferramentas que limitam, por exemplo, a hora que eu recebo notificação no telemóvel. Eu me coloco só 15 minutos de rede social por dia. Depois de 15 minutos, o Instagram fecha, não tenho um TikTok sequer, Facebook também. Quando eu quero ver uma coisa a mais, eu tenho que colocar uma senha para que eu me dê trabalho, porque eu vi que já perdi muito tempo da minha vida com esse tipo de coisa. E é uma tentação, gosto de tecnologia, sou um nerd à raiz, portanto, é sempre uma tentação para mim, mas eu tenho que reconhecer que a tecnologia pode realmente provocar impactos
muito negativos nas vidas de todos nós, né? Tanto a nível individual quanto a nível coletivo, como a gente tem visto, especialmente com as campanhas de desinformação. Pronto, mais um vídeo sobre o que é o direito 4.0, é um conceito que está se trabalhando agora a partir das mudanças, né, no mundo digital e essas influências nas relações sociais. Outra coisa que é interessante, a gente também pode colocar aqui... Get professional email from... Pronto, eu coloquei aqui nesse texto. É um vídeo que eu achei ele... como é um vídeo... Deixa eu pular aqui. Que ele é mais... que ele é um vídeo complementar, ele não é tão importante. Eu não coloquei ele no texto da aula. Eu coloquei só como um linkzinho aqui, que é um conceito que não faz parte da aula. Por quê? Se eu parasse minha aula para explicar para os alunos que essa disciplina é do terceiro ano de Direito. E no primeiro semestre de Direito eles veem o conceito de interpretação sistemática. E muita gente não relembra, mas é um conceito importantíssimo. Aí, se eu parasse agora aí para explicar o que é interpretação sistemática, eu podia desviar o foco do aluno. Então, eu coloco o link para que aqueles que não se lembram, vi um vídeo de 3 minutos, ok, lembrei, ele volta para cá rapidamente. Porque também a gente tem que ficar atento. Nossa tentação é de enriquecer tanto o aluno, link, artigo, vídeo, que em algum momento a gente pode acabar fazendo com que ele fique disperso, que é informação demais. Então, a gente tem que ser muito cauteloso com a quantidade de informação a mais que a gente dá para os alunos aqui. Não, por a mesma coisa, questionamento da eficácia, aqui também é outro vídeo, deixa eu voltar para cá. Também texto da lei, que é importante, a gente também pode colocar, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui abrir diretamente. Já está pronto, já está aqui. E não só, mas abre exatamente no artigo da lei que eu quero referenciar ao aluno. Isso, não sei se tem alguém aqui de direito ou que precisa, por exemplo, dar formação a professores sobre legislação de educação. Normalmente, os sites têm esse tipo de hash aqui. Eu vou copiar, por exemplo, para mostrar para vocês e vou colar aqui no nosso chat para que vocês depois possam explorar. Eu nunca fiz essa exploração em relação ao direito português, e especialmente em relação ao site tanto da Presidência da República quanto do Congresso da República. Mas, por exemplo, quando a gente coloca aqui esse hashtag artigo 5, parágrafo 2, ele já vai diretamente para esse artigo. Vou dar aqui um exemplo. Se eu quiser ir lá para o artigo 180 da Constituição, artigo 180, do Enter, ele já vai diretamente aqui para o artigo 180 da Constituição. Eu também poderia fazer isso com search. Mas qual é a vantagem? Numa aula digital, eu copio e colo para o aluno, quando ele entra, ele não tem nem que fazer o search. Eu já digo a ele exatamente qual é o artigo de lei que ele vai ter que analisar para resolver aquele ponto. Okay? Bom, deixa eu voltar para cá, para terminar de mostrar a vocês. Também vejam que aquele texto da Constituição, que era esse anterior aqui, que é os direitos e garantias expressas nessa Constituição, em vez de ser só o texto, colocar sempre que possível algum elemento visual, como eu estou colocando aqui, um livro aberto com fundo escuro, para chamar atenção, para dar algum dinamismo. Isso também fica muito bonito na tela do telemóvel. Né? Isso é uma plataforma responsiva que pode ser utilizada para esse fim. E, da mesma forma, também coloco quais são, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a visualização para vocês. Pronto, aqui. Quais são as principais normas que a gente vai tratar nesse semestre sobre direito digital? O texto da Constituição, depois a gente tem a Lei de Proteção de Dados, né? E aqui eu coloco uma imagenzinha, o link para a lei e um resumo sobre o que é que trata essa lei, ou seja, aqui das primeiras aulas, para dizer, olha, durante esse semestre nós vamos analisar com detalhe tais e tais e tais pontos. Marco Civil da Internet, de novo aqui uma imagem de repositório, Lei de Acesso à Informação, Lei de Crime Cibernético, e a Lei do Governo Digital são as principais. E a Lei de Software, que é a última das normas que a gente vai ver ao longo do semestre. Logo depois, exercício. Uma coisa que eu uso muito e eu acho que acaba gerando uma eficiência no processo de aprendizagem, que o aluno pode até passar rápido no conteúdo, mas como ele tem que resolver a questão, ele muitas vezes tem que voltar ao conteúdo, ler com calma, para poder seguir em frente. Porque enquanto ele não responder, ele não pode continuar. Se não continua, não fica registrado a aula, ele não entra na avaliação. Portanto, a pergunta, professor, cai na prova? Cai, porque se você não fizer nem na prova, você entra.
no instante resolve o problema, né? Pronto, e esse aqui tem uma funcionalidade que eu acho bem engraçada, além das questões objetivas aqui, esse tipo de questão eu acho muito interessante, porque, veja, eu coloquei aqui o número da lei e para que a lei serve. Mas, Ademar, não era mais importante ele saber o tema da lei? Sim, mas eu estou forçando ele a vir aqui em cima com calma e fazer uma análise geral do panorama legal que ele vai ter que responder. Portanto, a lei, e eu mesmo não sei de qual o número da lei. Lei 14.129 trata de quê? Eu venho aqui, vejo que a 12.000, a 14.000 é a lei do governo digital, quase certeza. Exatamente. Aí eu venho aqui para responder a questão, é a lei do governo digital. Cadê aqui? Serviços públicos digitais. Venho aqui e colo essa etiqueta. Ok? Pronto. A Constituição da Internet, esse aqui eu já sei de qual. Eu vou colocar os outros aqui sem responder, sem olhar, porque realmente é possível que saia uma coisa errada, não decoro o número de lei. Pronto. Só consegui acertar duas, as duas que eu sabia responder corretamente. Se eu for chutar, não tinha conseguido. Mas, como nesse caso eu posso continuar, clico aqui em continue, e logo depois, pronto, terminei essa aula, já posso voltar a sair da atividade. E volto para cá, para a minha aula. Isso foi, amigos e amigas, a aula 1. Ainda tem as outras atividades que ele vai ter que fazer para a aula 2. A aula 2 tem vídeo complementar, tem shorts também, assim por diante. Então, aluno ruim, aluno que não gosta de participar do processo pedagógico, normalmente fica muito chateado comigo, porque o professor Ademar é muito exigente, coloca muito conteúdo, a gente tem que ler tudo, senão não faz nem a prova dele. É diferente daquele aluno que vai para a sala de aula, chega lá, senta no fundo, passa o semestre lá, fisicamente, presentemente em outro lugar. Portanto, eu acho que em algumas situações, para um nível maior de maturidade, inclusive intelectual, dos aprendentes, os mecanismos de atividade, deixa eu parar aqui um pouquinho a partilha da tela para a gente falar mais diretamente, os tipos de atividade e os conteúdos pedagógicos podem sair do presencial síncrono para o remoto assíncrono sem prejuízo nenhum. Em alguns casos, acho que até com vantagens. Eu, por exemplo, já recebi uma vez, fiquei muito, muito feliz quando eu recebi depois de uma aula, um e-mail de um aluno, que ele agradecia muito o formato das aulas porque ele tinha dislexia. E ele tinha muita dificuldade de acompanhar determinados conteúdos que o professor dava em sala de aula, em presença física, e ele não queria revelar isso na frente dos colegas, ele se sentia envergonhado, coitado. Prova que ele realmente precisa de atenção, não é? E ele disse que é ótimo porque quando ele tinha dúvida, ele pausava o vídeo, voltava, lia de novo o texto, fazia com calma no tempo dele. Não precisava ser naquele tempo corrido da sala de aula, que todo mundo sabe que infelizmente é sempre muito limitado, não é? Então, é um primeiro panorama. Eu vou parar aqui um pouquinho só para ver as perguntas. Parece que tem algumas perguntas aqui para já ir respondendo. Parece que o Knowledge é pago. Produzes algo e perdes o acesso em 10 dias. Pois, isso que eu produzi para vocês já tem algum tempo. Né? É o tipo da coisa que, quando a ferramenta é gratuita, como era no ano passado, essa ferramenta tem uns 3 anos, já está no ar. A gente podia usar quase que de forma ilimitada, porque o produto era eu. Eu estava fazendo teste para eles de graça indiretamente. Né? Quando mais a gente alimenta as plataformas, mais elas vão adquirindo maturidade digital e, a partir desse momento, começa a ser pago. É isso que eu estou dizendo a vocês. A tendência é que todos esses serviços, infelizmente, venham a ser pagos. Não sei como é que está o preço, não sei se eventualmente vale a pena para alguns de vocês. No primeiro momento, eu não sugiro não assinar nada. Faça um teste. Se for necessário, crie outra conta de e-mail. Eu mesmo tenho lá conta de e-mail. Tem Ademario Teste 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho pelo menos umas 10 contas de e-mail com uma senha muito parecida só para esse tipo de situação. Depois eu vejo se vale a pena, ou eu assino pessoalmente, se eu ver que é uma ferramenta que vai me fazer ganhar tempo. Ou, se for o caso, proponho a compra, quando é uma coisa que realmente tem uma dimensão financeira mais pesada, eu proponho a compra aqui para o Gabinete de Inovação Pedagógica, mostrando que é uma ferramenta que vai ser útil não só para mim, mas para todos os 600 docentes, para todos os 7.000 alunos que a gente tem aqui na casa, fora a instituição lá do Brasil, que é uma coisa parecida, em menor dimensão também.
Mas o que eu quero dizer é que, como tudo na vida, é a gente fazer aquela análise de custo-benefício. Vamos fazer um tempo, e bom que a gente pode testar. Não é? Um computador, dificilmente a gente faz isso. A gente vai ok, a gente pode ir lá na Vorta, pode ir lá na FENAC, passam 15 dias, não gostei, devolvo. Mas não era muito comum isso acontecer. Software ainda é comum que a gente tenha um período de trial, né? Durante um tempo curto, agora estou dizendo só 10 dias, realmente eu não sabia que, infelizmente, eles já tinham limitado a esse tempo. A Silvia também disse que colocou um áudio e explorou. Em português não funcionou muito bem. Os tios e os acentos. Pois, é verdade. Ou seja, toda a situação mais complexa, o cedilha também. Muitas vezes as plataformas têm dificuldade em reconhecer o cedilha. E em direito eles têm dificuldade em reconhecer o parágrafo, que é quem sabe alemão, sabe, são os dois S juntos, sobrepostos, é o SS. É o símbolo do parágrafo em direito. Então, normalmente, ele lê aquilo como SS. Aí, pronto, estou fazendo texto sobre a Gestapo, como sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, é parágrafo mesmo. E aí é o lado humano. Nossa, ou seja, não dá para a gente passar para os alunos nenhum material por inteligência artificial sem passar por um crivo muito atento do nosso olhar. Não é? É uma ferramenta excelente. Eu gosto do nome, por exemplo, da Microsoft. Ele é um copilot, o nome da inteligência da Microsoft. Mas o pilot sou eu. Então, é meu copiloto, faz isso. É muito bom para fazer coisas mecânicas que vão me tomar muito tempo de digitação. Mas eu não confio em praticamente nada da inteligência artificial sem como output para eu poder colocar uma aula minha, com exceção das imagens. Mas as imagens são mais afins e ilustrativas. Por exemplo, quando eu quero criar uma imagem que transmita informação, que eu uso muito infográfico também, normalmente eu uso PowerPoint. Tem a função do PowerPoint, que é inserir Smart Art, arte inteligente, né? A tradução seria. E a partir dali é muito fácil a gente criar um infográfico usando o PowerPoint, praticamente. Então, por isso que eu não sabia, Catarina, que o que é feito lá está só 10 dias de uso. Qual é a vantagem? Nesses 10 dias, tu pode gerar um ficheiro nesse formato H5P. Esse ficheiro fica contigo. E depois tu levas para o Moodle ou para o site do H5P e editas como quiseres. Então, se for criar conta, já criou a conta hoje, aproveita os 10 dias aí, ó, dedos à obra, e gera os H5Ps que puderes, baixa para o computador e depois faz a edição para fazer os testes. O H5P, ou seja, é um uso em sequência. Em termos de knowledge, ele vai gerar o artefato, vai estar cheio de erros, vai estar cheio de duplicidades. Não dá para a gente pegar um H5P produzido pelo knowledge hoje ainda e jogar diretamente no Moodle. Esqueçam. É importantíssimo, depois disso, a gente depurar. Primeiro, tirar os excessos, que eles criam coisas demais e muita coisa duplicada. E segundo, tem coisa ali que está errada também. Mas, pelo menos, é como se a gente tivesse um super estagiário muito bom, entre aspas. Olha, Demário, olha o que eu preparei para aqui. Está ótimo. Agora a gente vai dar o desenho final, o polimento final para levar para os alunos, né? Então, é isso. Deixa eu ver. A Silvia disse também, colocou um áudio, explorou um pouco as funcionalidades. Acho que é por isso mesmo. Bom, então vou seguir aqui em frente. A gente já está se aproximando do tempo previsto para o final dessa fala. Vocês viram que eu sou tagarela, se deixarem falar, mas só não deixo mais, porque o tempo já realmente acabou, eu vou ter que voltar lá para o auditório principal da biblioteca. Eu vou muito rapidamente passar os outros slides que eu tinha aqui preparado para vocês, só para não deixar de mostrá-los, mas não vamos ter muito tempo para vê-los com cuidado, mas vocês depois vão receber e vão poder passar isso com calma. Portanto, todas essas orientações que eu utilizei aqui com vocês ao longo dessa nossa conversa, eu deixei registrado aqui nesses slides para vocês verem com calma, inclusive se tiverem tempo depois e vontade de aprofundar, especialmente sobre as teorias do reforço positivo de Skinner, a ideia de a gente utilizar a maiôtica socrática de Gagné no começo do processo pedagógico, eu acho também muito interessante. O condicionamento operacional de Skinner também, em relação até ao próprio design, eu sei que isso aqui é muito behaviorista, e a gente, em geral, o educador dialógico não gosta de behaviorismo, mas para ensino assíncrono, eu não posso deixar de reconhecer que o behaviorismo, as ideias behavioristas são importantes
para a gente utilizar pelo menos como guia, nunca como finalidade, mas como guia para a produção dos conteúdos também, tá joia? Também coloquei aqui algumas orientações para a produção de conteúdos, coisas bem específicas, especialmente que ferramentas a gente pode usar para cada um deles, especificamente também. Deixa eu ver o que mais. Atividades avaliativas que a gente pode utilizar na produção de conteúdos digitais, como é que a gente pode levar isso para o nosso AVA, para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o LMS, né? E aqui o que eu tinha para mostrar a vocês, Knowledge, o H5P, não tivemos tempo de passear, mas eu vou mandar o link para vocês verem esse FrameVR. É super interessante para que os alunos também criem exposições. Olha, peraí, vou usar 2 minutinhos. Eu não aguento, não. Vou mostrar para vocês. É que é muita coisa para pouco tempo. Mas deixa eu mostrar aqui o FrameVR. Pronto. Essa foi uma exposição que eu fiz nesse espaço virtual. Deixa eu colocar aqui. Quem quiser entrar também pode dar uma passeada junto com todos conosco. Tá, e quem quiser dar uma olhada pode entrar. Eu vou entrar como convidado também. Só tem mais 8 lugares. Então, peraí. Eu vou entrar como dono da página, que fica mais fácil. Só um segundinho. Está aqui, acho que está com essa conta. Não estou seguro. Pronto. Aqui já tem, olha, já tem 3 pessoas que estão aqui nesse espaço virtual. Deixa eu ver. E nesse espaço vocês podem navegar à vontade. Podem usar o teclado com as letras W para andar para frente, S para andar para trás, D para a direita, A à esquerda, e com o mouse vocês clicam e arrastam e vocês giram para o lado que quiser. E vocês vão visitando essa galeria virtual que eu fiz, que é outra disciplina que eu trabalho, que eu adoro, que é direito eleitoral. Vocês podem imaginar como direito eleitoral é divertido no Brasil. Divertido, às vezes dá uma bronca. Mas, e aqui tem, por exemplo, imagens, temos vídeos, e a gente pode navegar livremente. E, por exemplo, alguns vídeos estão aqui diretamente incorporados. Então, eu posso dar aqui, dar o play, abrir o link e vou ver esse vídeo que está lá no YouTube. Tá? Essa plataforma, vocês podem criar o espaço que vocês quiserem, inclusive para objetos de 3D. Eu coloquei aqui um estátua, não sei se é de Horácio, não tenho certeza de quem é essa imagem, mas a gente pode criar esse espaço, bem como vocês podem pedir para os alunos de vocês, imaginem, cada um fica responsável por uma área, um setor, sei lá, do medieval em Portugal. Um trabalha em pintura, outros trabalham em arquitetura, outros trabalham em relações sociais, assim por diante. Eu acho que ia ser muito interessante que, ao final, o grupo de alunos tem o Museu Virtual do Medieval em Portugal, cada grupo trabalhando com uma hipótese. É uma plataforma divertida, é uma plataforma interativa. Ela tem uma curva de aprendizagem relativamente curta, ou seja, se aprende a manusear bem, e há vários tipos de cenário. Tá? Este cenário que eu estou usando aqui é o cenário museu. Tem um cenário arena, tem um cenário que é na beira da praia, tem um cenário escritório, e aí a gente pode interagir. E digo mais, se fosse o caso, a gente estaria aqui. Desculpa, tem. Já estou aí. O professor João Correia de Freitas já está chamando para eu voltar lá para o auditório. Mas, por exemplo, a gente poderia dar literalmente uma aula a partir daqui. Eu poderia tentar, deixa eu ver se eu vou conseguir. Não sei se eu vou, porque eu acho que eu já estou com a. Olha, eu ali. Estou aqui. Então, ou seja, eu estou lá na sala de aula virtual, em que os alunos estão lá passeando, e ao mesmo tempo eu posso estar aqui a explicar alguma coisa, bem como vocês veem que tem um microfonezinho em cima de cada um de vocês. Se vocês quiserem, ativem lá na plataforma o microfone, fala lá, e quem tiver no FrameVR vai ouvir como se estivesse numa sala. Olha, na sala, alguém a reproduzir o meu som. Que bom. Fixe. Muito bem. Deixa eu parar aqui. Senão eu vou tomar bronca do meu chefe. Fixe, galera. Tudo bem. Deixa eu sair daqui. Pronto. Acho que eu saio daqui. O microfone aberto que já pode fechar. Deixa eu fechar aqui o FrameVR. Ou seja, eu saí agora do FrameVR. Acho que tem gente que ficou lá, não tem problema. Pode continuar. Deixa eu voltar para a minha apresentação do meu PowerPoint rapidinho. É outra diversão para vocês aí nessas férias, explorar o FrameVR. O PowerPoint é super poderoso. Eu acho que continua sendo uma ferramenta imprescindível para quem faz desenho de conteúdo, produção de conteúdo digital.
pedagógico, especialmente com a possibilidade de utilizar formatos pré-preparados. Tá? Tem os chamados templates, que são esses modelos, que a gente pode criar infográficos muito bonitos em muito pouco tempo. Então, eu sugiro que vocês explorem a parte de templates do PowerPoint, ou seja, dos formatos bem preparados do Rise. Outra ferramenta fantástica de realidade virtual, realidade aumentada, não temos tempo, tinha até preparado, trouxe meu iPad aqui para mostrar a vocês, não teremos tempo, tá aqui o do Geekspace. E, por fim, para a área específica de matemática e física, então, acho espetacular, que são laboratórios virtuais interativos da FET, da Universidade de Colorado, ok? Meus caros amigos e amigas, que eu quase não deixei falar, me desculpem, sou muito tagarela. Temos agora 2 minutos para alguma última pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade. Não sei se algum de vocês quer dizer alguma coisa. Não? Bom, se não, não há nenhum problema. Eu, de qualquer forma, como disse a vocês, vou mandar pelo vídeo, pela organização aqui do TIC Portugal, não só a apresentação, mas os contatos também. Ficam todos convidados quando quiserem vir aqui a Monte da Caparica, tomar um café com a gente, conhecer aqui o laboratório de e-learning, vai ser sempre uma honra para nós e uma alegria poder recebê-los. Bom? Então, muito obrigado a todos. Uma boa tarde e a gente já se encontra lá na sessão do encerramento. Obrigado, até mais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado também, até mais. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, então. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.